Foi. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Money Club. Um prazer novamente estar aqui com os senhores, Patrick Pereira, Andrei Bedene. Quais são as notícias da semana, senhores? Rapaz, notícia da semana. Tem uma notícia aí que, bom, só se falou em Facebook blackout nessa semana. Verdade. O que nos trouxe a atenção aí do Facebook, que, enfim, ficou Facebook, Instagram e WhatsApp fora do ar. E daí o que aconteceu? Todo mundo foi pro Telegram, aí o Telegram também. Umas pessoas que eu nem lembrava que estavam na minha lista, aparecia lá. Então, de repente, foi o dia que descobriram o Telegram, né? Fulano tá usando, fulano. O que aconteceu? O Telegram congestionou também, ficou lento, tem hora que a gente não mandava mensagem e nem nada. O Discord tava um caos e depois, daí todo mundo se encontrou no Twitter, né? Exatamente. O Twitter não chegou a cair, chegou a ficar um pouco lento. E eu fiquei sabendo que em Brasília os telefones também congestionaram, porque daí todo mundo descobriu que só existia telefone para se comunicar, ou lembraram que o celular servia para fazer ligação também. E os telefones também ficaram congestionados. E qual que é a lição que a gente tira de tudo isso? É que o Twitter é incaível. O quê? O Twitter é incaível. O Twitter é incaível. E as notícias foram dadas... As notícias eram dadas pelo rádio, né? Quem não tinha Twitter. Eu acho que a reflexão que fica é o seguinte: nós estamos lidando hoje em blockchain com trilema, né? Ou descentralização ou escala. Aí nós temos aí as legacy, que é o Bitcoin e o Ethereum, que nunca ficaram fora do ar, mas tem problema de escala, congestionada, fiz caras, né? Acabei de abrir aqui um mint aqui, não tive coragem, que era tipo, tá $75 só a FII. E daí você tem a Solana, né? Batendo com a sua TPF, a sua Proof of Story, o seu algoritmo, mas completamente centralizada, que também descobriu os que fica fora do ar. Então você vê que o que acontece? A centralização, ela é um risco hoje inerente. A gente não sabe o que o Facebook passou de fato, ele disseram que foi problema, né, de manutenção, mas isso poderia ser um hack, né? Sabemos que os hacks só vão aumentar. E quando você tem uma instituição centralizada e toda a estrutura está centralizada, quando fica fora do ar tudo, inclusive os 3 aplicativos dessa instituição, porque é tudo centralizado, por uma série de implicações de custo, até inclusive da operação que é integrada. E na descentralização, você nunca viu o Bitcoin fora do ar, nunca vai ver, porque o que acontece? Tem centenas de nós espalhados ao redor do mundo, você precisaria derrubar todos eles. Mas você tem o problema de escala. Você vai falar, Patrick, mas é lento e tal, blá, 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 blá. Mas percebemos que o mundo centralizado também está com problema de escala, porque quando o Facebook, o Instagram e o WhatsApp ficaram fora do ar, não tínhamos uma plataforma capaz de absorver todo esse tráfego. O Telegram, que é a opção mais óbvia das pessoas, ficou congestionado, ficou fora do ar para muitas pessoas, não no mundo todo, mas muitas pessoas não conseguiram se comunicar. O Signal, que é o outro que vem crescendo, também já ficou fora do ar em outra circunstância passada, porque é centralizado também. Então, fica a reflexão de quem que vai resolver o problema no futuro, né? Uma estrutura descentralizada, ela é mais robusta, mais eficiente, e nós temos o desafio da escala, né? Mas você vê que o mundo centralizado também está com um desafio de escala, né? O próprio YouTube aí está com um problema grande aí ele não consegue entregar os vídeos de alta definição, porque não tem condição, né? Tá ficando tudo muito caro, por isso que nunca dá lucro e tudo mais. Então, vários desafios nesse sentido. Outra
notícia boa foi o Jerome Powell, né, que eu disse que seria, eu mandei no Inner Circle e no Alerta, falei, ó, pump do cripto chegando, porque o Jerome Powell falou, né, na reunião lá do Senado, lá, que não tem intenção nenhuma de banir as criptos, mas ele quer sim regulamentar, está de olho nas stablecoins, e isso foi muito bom para o mercado. O Gensler da SEC diz que está muito simpático a um ETF de Bitcoin, de criptomoedas, de Bitcoin. Ele falou isso também recentemente, o que volta àquela tônica que a gente falou lá do nosso especialista, o Eric Baldwin. Toda semana ele está postando alguma coisa interessante. Teve mais um feeling de mais um ETF. E a Van Eck CBOE, que eu disse que é uma das maiores candidatas, na minha opinião, a ter o primeiro ETF aprovado, abriu um feeling de ETF na Índia, para todos os casos. Ou seja, tipo assim, pressão de que ou os Estados Unidos abraçam ou vai ficar para trás. Em algum lugar vamos ter ETF, né? Já temos no Brasil, já tem na Suíça, e assim vai. O mundo vai seguir. E a Pandora Papers aí, que tem causado muita comoção também. Que eu não vejo também por que tudo isso, né? É o mesmo caso da Mossack, daquele filme Lavanderia que saiu. Todo mundo associa offshore com algo criminoso, sonegação de imposto, mas na realidade offshore é um dispositivo totalmente legal, está disponível para qualquer cidadão fazer. Tem vários motivos para você usar uma offshore, além de reduzir operações de imposto, questões de privacidade, questão de operação multinacional. Você veja só, o Google opera com várias offshores. Ele tem uma manobra tributária muito grande, porque ele tem, né, receita em vários países. Então, esse dinheiro vai de um hub para outro, vai para Caimã, de Caimã vai para Londres, de Londres vai para... Tipo, é bem intrincado o sistema. E isso é tudo muito legal, né? Teve a questão aí do Paulo Guedes e do Roberto Campos, que houve uma comoção, eu fui ver. Tá declarada a participação deles de offshore, é conhecida, é tudo legal, não tem nada de problema, assim como provavelmente a maioria, né, dos envolvidos nessa exposição que teve. Eu acho que a comoção é maior do que, de fato, alguma coisa. É claro que dentro das offshores a gente sabe que sim, tem também o lado podre, né? Muitas offshores no Panamá, muitos bancos do Panamá foram usados para lavar dinheiro do tráfego ali da cocaína em Miami. Boa parte daqueles investimentos imobiliários eram capitalizados por dinheiro lavado, mas sabemos que não é o caso da maioria também. O que fica interessante, mais uma vez, mais uma reflexão, nesse vazamento da Pandora Papers, é que, mais uma vez, o risco da centralização. Porque, veja bem, foi exposto os documentos privados de muitas pessoas ricas no mundo inteiro, muitas pessoas influentes. Um parênteses aqui, por exemplo, tipo, o Paulo Guedes e Roberto Campos apareceram, porque é uma empresa legítima e eles estão envolvidos legitimamente. Quando você vai fazer alguma fraude fiscal, alguma evasão de divisa, ou vai lavar dinheiro, igual os traficantes de Miami, eles não usam o nome deles. Tem laranjas envolvidos, tem Shell Company, tem toda uma estrutura para descaracterizar a origem. Então, você veja só que você não teria algo assim tão óbvio, né? Então, você tem que sempre fazer uma reflexão. Você veja que esse vazamento de todos esses documentos, o pessoal ficou juntando, teve aquele escândalo lá atrás da Pandora Papers, da Mossack, caiu a Odebrecht e tudo mais, envolveu algumas. Você viu que o foco ficou em meia dúzia, umas 12, 20 empresas que estavam com problema de fraudes fiscais, evasão de divisa, sonegação ou lavagem de dinheiro, e a grande maioria não, e que é o caso agora também. A questão é sempre a exposição de informações de pessoas conhecidas, de empresários, de funcionários de alto escalão e tudo mais. E é aquela associação jornalística, então sempre há interesse por trás disso. Mas, mais uma vez, a questão da centralização. Assim como foram os documentos desses empresários, poderia ser... Você já pensou se o blackout do Facebook essa semana fosse um hack? E hoje estariam sendo vendidos todos os seus
as suas informações, seus históricos, suas fotos, suas conversas, seu cadastro, seu endereço, estaria sendo vendido na Deep Web, tá? Não, em vez de 11 milhões de empresários, 11 milhões, né, de cadastros foram vazados para a Pandora Papers, nós teríamos 4 bilhões de cadastros sendo expostos, né? E saiu até boato que saiu vários boatos quando o Facebook estava no blackout. Uma semana para voltar, que tinham derrubado o carro. Não, e uns boatos nada a ver, né? Tinham feito nuke do DNS, já estavam vendendo facebook.com, teve esse boato. Eu vi os caras tweetaram isso aí, o Jack Dorsey fez uma piada. E também teve um tweet de que o cara disse que tinha visto a lista sendo oferecida na Deep Web de 1 bilhão de cadastros do Facebook e Instagram. Então, veja bem. Vaza conversas. Quanta gente não ia ficar cabreiro, hein? Quanta gente não ia ficar cabreiro. Então, o que acontece? Boato ou não, fica essa reflexão de como essas big techs concentraram poder e que se acontecer algum hack ou um funcionário interno quiser roubar essas informações para vender, porque com certeza tem muito valor no mercado, ou espionagem, ou enfim, uma série de coisas que podem acontecer, estamos todos expostos, né? Receita Federal, cadastro na Receita Federal, o cadastro do Serasa, o cadastro, tudo é centralizado e totalmente exposto, né? As urnas eletrônicas, aquele hacker lá que invadiu e que viu todos os dados, tudo está centralizado. E é isso que a blockchain se propõe a resolver, né? Imutabilidade, registro em tempo real, descentralização, privacidade, né? E só precisamos agora escalar isso. E um dos candidatos a escalar isso é o tema de hoje, que é quem? ICP, a antiga Definity, Decentralized Infinity. Olha, modéstia à parte, quando você olha o projeto, chamam de Definity, Internet Computer. Ela foi lançada como Definity, ainda o site oficial é Definity, por causa dessa ideia do descentralização infinita, certo? Porque ela é desenhada para ser infinitamente escalável, tá? Então tinha essa proposta. Depois o Dominique e todos os outros proponentes houve a proposta de um rebrand, porque daí teríamos o token, né? Isso foi decidido antes da Genesis Token, que foi esse ano, que infinitamente descentralizado o quê? Certo? Você estaria descentralizando tudo, mas para ser o quê? O que nós vamos ser? Vamos ser um computador na internet. Então, ICP, Internet Computer, certo? Somos o computador da internet. E daí eles têm seguido por esse viés aí do ICP. Pois é, quando você olha o projeto do ICP, por que as pessoas compram Cardano e não compram ICP? Não faz sentido. Cardano a gente falou, né, cara? Os caras são loucos, é comunidade. Os caras... É febre, o negócio é... As duas vão ter contrato inteligente. Oi? As duas vão ter contrato inteligente. Não. A ICP e Cardano? É. A ICP já tem mais de 10 mil contratos já rodando na ICP. Então, na ICP os contratos chamam canisters. Essa semana bateu mais de 10 mil contratos rodando na ICP. Aí vai entrar em discussões de qual processa mais, qual roda mais blocos e sei lá o quê. Qual é mais rápida, qual é mais escalável. Qual seria a grande vantagem da ICP em relação às outras? Cara, ela traz várias inovações que não tem nas outras. Eu já falei algumas vezes que de 2017 para cá,
poucos projetos me chamaram a atenção a ponto de eu achar que tinha alguma inovação, né? E desses poucos, foi Polkadot e Dfinity, porque eles propõem inovações realmente escaláveis que fazem... Não é tipo assim, vamos ter shard, certo? Por exemplo, o próprio Ethereum 2.2, vamos ter 60 shards, vamos resolver o problema de escala e tal, mas não tem desenhado como é que esses shards vão funcionar e como é que isso vai resolver. Polkadot já tem e a ICP também já tem, então são duas propostas que me chamam muito a atenção. A Cardano, ela começou bem fundamentada, mas ela se desenvolve em passos muito lentos. Então, você veja, de todo mundo, o único que não entregou o contrato, a única blockchain, Smart Chain, né, que para rodar contratos inteligentes, que ainda não tem contratos inteligentes, é a Cardano, né? As Layer 2 aí já tem, seja, né, porque todas são EVM, e todo mundo já tem, né? Todo mundo já tem, e a Cardano não tem, e o roadmap dela vai indo para trás, e tem toda essa expectativa em cima e tudo mais. Mas o vídeo de hoje é sobre a ICP. Então, o que me chama a atenção em relação à ICP de inovação? Ela tem um modelo de gas fee reverso. Então, por exemplo, em todas as outras blockchains, quando um dev, um programador vai fazer um deploy de um contrato inteligente na blockchain, ele tem que gastar Ether, né? Ele tem que pagar gas fees para fazer o deploy desse contrato. E quando eu, usuário do Ethereum, vou rodar esse contrato para mim, seja um swap na Uniswap, seja um minting de NFT, seja uma compra no marketplace, eu também pago o gas fee. Na ICP, você não paga. O usuário não paga gas fee para rodar o contrato. Esse contrato, para rodar, quando o dev faz o deploy, ele pega o ICP, ele compra cycles, esses cycles seriam o gas fee, o combustível da ICP, e ele faz o deploy do contrato, e ele que está pago ali. Para rodar o contrato na outra ponta, o usuário não paga nada. E isso é muito interessante, isso é inovador, nenhuma outra blockchain tem. Isso é inovador porque isso abre possibilidades muito grandes para os devs implementar outras coisas que, por questões de custo, né, seria inviável para outras blockchains rodarem. Porque imagine que você vai fazer... Você tem um chat, você vai rodar um chat... que é um contrato executado direto no contrato, não é uma DApp rodando lá na Amazon que autentica na blockchain. É uma DApp rodando em cima do contrato inteligente. E você vai executar esse contrato, você teria que pagar FII. Isso seria inviável. Já na Space é possível você ter um chat descentralizado rodando no topo da blockchain, porque o usuário só vai rodar o contrato sem fio. Então, isso começa a abrir muitas possibilidades. Se a gente pegar desde a gênesis da ICP até agora, em termos de contrato inteligente, em termos de processamento de bloco, em termos de crescimento de nós, de nodes rodando, nessas métricas, ela bate todas as outras blockchains que entraram no mercado, que cresceram num pace bem mais lento. Claro, nós temos big money forte por trás, nós temos um engajamento muito grande, um background muito forte, mas tem sido recebido muito bem. E outra vantagem que eu tenho visto muitos devs elogiando a ICP é que que a estrutura da ICP ela é disponibilizada para que o dev não tenha que se preocupar com as questões técnicas da blockchain, muito sensíveis, que são o peso para um dev que não está envolvido totalmente na blockchain. Então, ele se preocupa mais com a função da sua DApp, do que ele quer que seu contrato execute, e sem ter que se
se aprofundar nas questões de performance da blockchain, que isso tudo é da estrutura da ICP. Isso também tem sido muito bem visto na ICP. E outra coisa que acaba essa construção, esse modelo, que o modelo de consenso da ICP nada mais é que um Proof of Stake, só que é um Proof of Stake muito bem otimizado. Ele se chama Threshold Relay, o consenso dela. E com esse consenso, eles conseguem executar muitos blocos por segundo, usando a Chain Key Technology. Eles conseguem executar hoje 22 blocos por segundo, o que é um absurdo. Se você entender que o bloco é o limite de quantas operações você consegue pôr dentro do bloco, e executa bloco muito rápido, consegue executar operação pra caramba. Então, ela é construída, tem os nós, e cada nó pode ter 7 subnets, seriam subredes, e assim você consegue escalar muito mais rápido essas operações. Por isso que você consegue 22 blocos por segundo, né? Que a Solana celebra um bloco por segundo, por isso que ela teria velocidade, porque você consegue encher vários blocos. Mas isso não é tão verdade, porque a Solana não consegue processar o bloco em tempo real, por isso que ela precisa do Proof of History, que é a prova da história. Esses blocos vão para uma fila e depois essa prova da história vai registrar elas na blockchain, então tem que pegar toda essa fila. Por isso que daí também esta fila começa a crescer e começa a gerar um custo muito grande. A quantidade de volume de informação que a Solana gerou já nesse ano passa de 1 terabyte, é mais do que todas as outras blockchains somadas juntas. Por isso que a gente diz que ela tem um sério problema para escalar, porque ela vai ficando muito cara para os validadores rodar, cada vez precisa mais storage, cada vez precisa mais equipamento sofisticado. E a SP desenhada nessa questão da subnet, ela consegue processar todos esses blocos on-chain, em tempo real. Então, você estaria executando um contrato inteligente entre 1 e 2 segundos. E, apesar da gente saber, né, quem aí tentou pegar um punk, mintar um punk aí todo mundo, ninguém conseguiu pegar, porque deu uma congestionada. Essa primeira operação de volume, que teve um pico de mais de 180 mil pessoas executando o mesmo contrato, e daí muita gente ficou sem conseguir executar o contrato, apertar o botão, trouxe várias discussões, eu participei lá do fórum e vi, assisti várias questões de algumas funções que ainda não estavam ativas nos contratos inteligentes, e o dev também não tinha ciência disso, e que foi ativado. E para isso foi proposta um limite maior de volume de gigabytes no contrato inteligente da ICP. Contratos inteligentes na ICP se chamam canister, eles não usam o termo smart contract, eles usam o termo canister, porque ele tem outra metodologia dentro, toda outra construção em cima disso. Então, a partir de agora foi aprovado que eles vão trabalhar para que um contrato inteligente possa ter até 300 GB de tamanho. 300 GB de tamanho, você pode rodar uma DApp dentro de um contrato inteligente, isso é uma coisa absurda. E isso jogou o custo do gigabyte na SP lá embaixo. 1 gigabyte hoje, se você precisar de 1 gigabyte hoje, no topo da Ethereum, vai te custar 5 milhões de dólares hoje, pelo preço do Ethereum em termos de gas fee. Na ICP, esse custo está na faixa de 5 dólares. Então, Então, o que acontece? Essas nuances, essas particularidades da ICP, muitos devs têm visto possibilidades de construir coisas em cima da ICP que até hoje não eram possíveis construir em nenhuma outra blockchain. Eu tenho visto alguns testes de NFT, onde você pode abrir a sua carteira da ICP, pode abrir sua plug e ver um NFT animado 3D sendo rodado e que pretende que você possa interagir com esse NFT on-chain dentro da sua carteira. Eu não tenho conhecimento dessa possibilidade em nenhuma outra blockchain. Então, muitas dessas coisas assim deixam a gente muito empolgado. Tipo, eu participei de vários painéis quando ainda era Definity, antes de ser ASP,
E muitos devs, muito pessoal já old school falava sempre uma coisa muito interessante: bom demais para ser verdade. Isso é ICP. Tipo, é bom demais para ser verdade. Se isso aí funcionar, vai ser muito bom. E outra coisa que eles têm trabalhado bastante também é na proposta de low code. Isso eles já bateram desde a Definity, que seria uma bandeira da Definity, que hoje é ICP, de trazer o low code para dentro da blockchain. O que acontece? Se você está envolvido no mercado TI hoje, você já deve ter descoberto que falta programador. Não tem programador no mercado. E os bons programadores estão recebendo salários absurdos. Hoje eu estava na reunião e o cara tinha 2 programadores candidatos para a função que ele queria, que os caras full stack, programa em blockchain e tudo mais, e o salário dos caras é R$70 mil por mês. Falei, cara, não tem a menor condição de pagar. E os caras estão ricos. Ou seja, se nós queremos toda essa curva tecnológica, a Web3 está vindo aí, a descentralização está vindo aí, vamos ter que reconstruir toda a tecnologia que está aí, que levou 70 anos para ser construída, precisamos reconstruir nos próximos 10 anos, não tem programador para isso. Como é que a gente faz isso? A gente precisa criar uma forma de pessoas programar sem que saibam linguagem de programação, né? O famoso programar drag and drop, né? O Semi, hoje que trabalha com uma plataforma de fazer site sem precisar programar, poderia dar a opinião dele nesse sentido, do que ele acha dessa possibilidade de você poder criar um site sem ter que escrever linhas de código. E qual que é o impacto disso na construção de websites se trouxe? A gente pode ver na popularização dos funis, né, cara? Você vê, o que deu volume, assim, pro marketing digital foi justamente o funil. E a galera que faz funil não programa. A galera que faz funil só sabe fazer funil. Sabe fazer carta de venda, produto e é isso. E tráfego. O que deu volume para o mercado foi justamente, né, a velocidade de construir o site. E hoje você desenha um site sem digitar nenhuma linha de código. Exatamente. É drag and drop. Exatamente. Esse conceito. Então, isso é low code. Exatamente. Isso é low code. Você não precisa saber linguagem de programação, você não precisa saber HTML, você não precisa saber PHP, você não precisa saber Python, não precisa saber nem o que está rodando ali atrás. Você tem uma suite de formas que você programa isso. E a SP esse ano já lançou uma plataforma para construir site assim, já ensaiando essa possibilidade. E eles querem aprofundar isso para que, num futuro breve, um arquiteto, um engenheiro, um artista, qualquer pessoa possa lá construir sua DApp, construir seu contrato inteligente, sem precisar programar. E plataformas de low-code, até fora do mercado cripto, já são uma bandeira de que necessária para que nós possamos desenvolver a sociedade com essa demanda da área de TI de programação. Você vê o que aconteceu no marketing digital em 5 anos. O volume de produto, o volume de venda mesmo, o volume da indústria foi impulsionado em grande parte pela facilidade de construção de páginas. Então, você pensa que toda a internet vai ser reconstruída? É muita coisa para se fazer, né, cara? É basicamente necessário você ter low code, né? Então, isso realmente também é um trunfo. Que é uma das coisas também que Polkadot fez com o Substrato, né? Criar uma modelagem onde o programador dev já também acelera a produção, porque ele usa vários módulos. Então, nós estaríamos aí na infância do low-code dentro do universo da blockchain. Que é muito legal, que é o que vai dar velocidade para tudo, né? Sim. Tokenomics da ICP. Tokenomics da ICP são 427 milhões de tokens emitidos no Gênesis, dos quais tem circulação 167.
porque tem os VCs, tem o vesting e tudo mais que vai liberando. Né? Eu tenho uns tokens travados, todo mês cai um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Então, ela tem hoje uma certa taxa de inflação, porque ela está com 167 milhões em circulação, e ela vai diluindo. A taxa de inflação dela, em cima desses 427 milhões, hoje é 10% no primeiro ano, e depois cai para 5% ao ano, a taxa de inflação. Qual não a preocupação com a taxa de inflação se ela der certo? Vamos ver, o Ethereum até hoje tinha a taxa de inflação na casa de 3%, e não existia burn em cima do token Ethereum, né? Começou esse ano o burn, e provavelmente isso tem um impacto muito grande em breve na economia da Ethereum, quando todos os tokens, o grande volume for para stake nos nós, na Ethereum 2.0 Proof of Stake, e tendo token queimando. Isso, o Ethereum, por isso muita gente é empolgada com o ETH, que é o ETH, que é o token da Ethereum, nos próximos 10 anos, digamos assim. Na ICP, quando você vai fazer um contrato inteligente, que é o Canister, você precisa pegar o seu ICP e você troca o ICP por Canister. Você queima seu ICP e gera cycles. É um ICP, não vou lembrar agora, 10 milhões de cycles, 100 milhões de cycles. E esse ICP é queimado. Então, a partir do momento que a ICP começar a ser um sucesso, haverá muita demanda por contratos, muita demanda por cycles, todo mundo vai ter que converter a ICP por cycles, então você vai estar queimando a ICP. E daí você vai ter vantagem dos holders, sem falar que uma boa fatia de ICP está em stake também. Interessante. E acho que a grande novidade é a questão da ICP e Bitcoin. Tem isso aí. Foi aprovado em consenso esse ano, e eles vão entregar, eu mandei aí, quando que eles iam entregar? Até o final de novembro. Até o final de novembro, acho que até o final de novembro. Como você vai poder você vai poder ter Bitcoin armazenado em um contrato, em um canister da ICP. Não vai precisar fazer o wrap do token. Por exemplo, hoje, para a gente ter Bitcoin na Ethereum, você tem que pegar o Bitcoin, travar ele, depositar ele em algum lugar que alguém emita uma representação do token, ou seja, tokenizar um token, né? Então, por exemplo, você deposita sua barra de ouro aqui, eu te dou um vale barra de ouro. Você me deposita um Bitcoin aqui, eu te dou um vale Bitcoin na Ethereum, e daí o dia que você quiser, a gente faz o processo reverso. A ICP está fazendo algo que você não vai precisar isso. Ela vai integrar contratos inteligentes com a rede Bitcoin. Isso é graças ao dispositivo dela, desse modelo que ela chama de Chain Key. Esse é um dos grandes pulos do gato no aspecto técnico. Então, você pode integrar, ela vai ter um relay, você vai poder, o contrato inteligente vai poder guardar um Bitcoin, vai poder executar um contrato, digamos que você queira fazer um contrato inteligente que pague em Bitcoin ou receba em Bitcoin. E você vai poder fazer isso na ICP. Então, você vai poder trazer DeFi de Bitcoin para cima da ICP. Hoje a gente não tem uma DeFi de Bitcoin, né? Nós temos os DeFi com tokens Ethereum representando o Bitcoin, que é uma coisa bem diferente. E você vai ter essa integração. Então, basicamente, este ano, a ICP vai lançar contratos inteligentes para o Bitcoin. Ou o Bitcoin terá contratos inteligentes integrados junto na ICP. Eu acho que esta notícia em efetivo será uma das dos grandes catalisadores para a subida da ICP, porque deverá trazer uma notoriedade muito grande
dada a natureza do Bitcoin. Tem uma plataforma de DeFi que ela vai usar Atomic Swap para fazer cross-chain, usando Bitcoin, porque Bitcoin não está presente em nenhuma DeFi até hoje. Nós temos algumas plataformas batendo nisso, a Sovereign, a Hollister, e a Porto é uma dessas DeFi que fez um seed round, tem investimentos grandes aí com o Michael Harrington e outros. Todo mundo, a grande pedra é isso, quando que vamos ter uma DeFi para Bitcoin? Eu quero Bitcoin, eu quero pôr meu Bitcoin em stake, eu quero fazer farming com meu Bitcoin, eu quero fazer colaterais, empréstimo em cima do meu Bitcoin, em uma plataforma descentralizada, com a minha carteira, sem ter que transferir esse fundo para outro, depositar em alguém centralizado, alguém da nossa natureza. Isso pode estar acontecendo, deve estar acontecendo com a ICP este ano. Porque o time também, isso desde de 2018, nos primeiros painéis que tiveram com a Definity, sem dúvida, era um dos melhores times desde muito tempo que se via, assim, do aspecto técnico, assim, muitos programadores de peso, uma equipe, sem dúvida, que não dá para duvidar que vão entregar o que se propõe a fazer. Sensacional. Bom, de CP, então é isso, né, minha gente? Então você veja só, a meta deles é que no final do ano tenham 4.300 nós rodando. Então vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. 4.300 nós rodando. Cada nó com 7 subnets. Então 30.100 blocos processados. 22 blocos por segundo, vezes 22 blocos. Então temos 662.200 blocos processados num segundo, dentro da ICP. Quantas transações a gente consegue pôr por bloco? Vamos pôr a coisa baixa, vamos pôr 1.000 transações por bloco. São 600 milhões de operações que conseguiria processar, entendeu? Então, tipo, cara, é o que todo mundo fala, quando o Dominique fala isso nos painéis, tipo, cara, é bom demais para ser verdade, tipo. Então, é aquilo lá, né? Tipo, é isso aí. Se você fosse de uma outra blockchain, tipo, você não ia olhar para isso e falar, mano, como é que esses caras conseguiram? Eles ainda não conseguiram, talvez. Ainda não conseguiram. Não, o desenho tá aí, né? Como é que eles conseguem? O desenho tá aí. Se entregar essa sustentabilidade, realmente admirável. Uma coisa que o Dominique tem batido a perna, batido em cima e tem capitalizado em cima para a Definity, de certa forma ele está certo em vários aspectos. Esses dias até respondi um tweet dele, porque ele bate muito em outras blockchains, ele está sempre falando do podre dos outros, né? Falei, cara, vamos focar no ICP, tipo, não é bom pro karma ficar falando mal dos outros. Não, tem que expor as fraquezas assim. E a gente tem, no mundo blockchain, a gente tem uma pedra no sapato que ninguém gosta de falar. AWS, que é a Amazon. 25% dos nós de Ethereum hoje rodam em cima da Amazon. Esse é um problema, né, cara? Basicamente, 100% das dApps estão hospedadas na Amazon. Então, você tem seus contratos rodando na blockchain descentralizada, você tem suas autenticações, mas você tem o storage rodando na Amazon. Agora, algumas têm migrado, né, para Arvi, para Ceramic, o que já melhora a questão. Mas você traz custo também para a blockchain, porque, por exemplo, se você não resolve o teu storage, então veja só, Solana
todo esse storage do Proof of History, não estamos nem falando das DApp, né? As DApp está todo mundo rodando na Amazon, tá? Vamos falar desse storage da Solana que está enorme. Para ela não rodar, não fazer esse storage na Amazon, que ia ser o fim da... Né? Isso aí todo mundo ia destruir eles no mercado. É hipocrisia completa. Eles estão hospedando na Arvi e na Ceramic. Tá, tudo bem, a Arvi e a Ceramic são descentralizadas. Tudo bem, mas tipo, você é uma blockchain que está guardando seus registros em outra blockchain. Você vai resolver o problema do trilema, entendeu? Você é uma solução all-in no mundo blockchain? Não é, entendeu? Isso vai dar problema. Então, tipo assim, você tem que resolver, o teu nó tem que tem que resolver o problema do storage da blockchain. E o ideal seria as dApps rodarem no topo da blockchain sem estar num servidor. Porque imagine, por exemplo, se você está executando, imagine que a Uniswap está lá, sua dApp está rodando na Amazon, a Amazon sai fora do ar, e puf, você tem uma aplicação de blockchain que está fora do ar. Isso é complicado. Então, ele tem batido muito nisso, porque, por exemplo, existem algumas exigências para você rodar um nó da ICP, e algumas exigências de equipamento e de instalação. Tipo, você não pode usar a Amazon, você não pode usar Azure, você não pode usar Google para armazenar um nó da ICP. É exigido um data center, algo descentralizado que atenda às condições. Então, ele bate nisso que a ICP seria a única blockchain Proof of Stake de contratos inteligentes realmente descentralizada, que não está hospedada numa Big Tech, já que a blockchain é o grande yang do Ying, né? O Yin Yang, o equilíbrio contra as Big Techs, né? Tipo, que você tem essas Big Techs que dominam a sua informação, que está tudo no servidor dela. E nesse ponto, é ponto para eles, porque isso é verdade. Ele não gosta de falar, mas é verdade, entendeu? Pois é. Caiu aqui para mim. Eu até nem sei como é que o Axie resolve isso, porque todas as partidas que você joga ficam guardadas. Se eu quiser, eu não sei se todas. Eu não sei se dá para eu puxar meu histórico da semana passada, porque eu nunca tentei, mas... Eu acho que dá. Inclusive... Eu acho que dá. Tem um lance que você consegue assistir a partida dos outros. Então, naquele site lá que mostra o leaderboard dos 100 primeiros, você consegue ver as partidas que eles jogaram. Não sei se todas. Para onde vai todo esse storage? Vai para a Amazon? Provável. Bem provável. Bem óbvio. Doido. Mas isso daí... Todo mundo tem que resolver esse, né, cara? É que é mais conveniente, porque você tem uma série de serviços e ferramentas rodando na Amazon hoje que você ainda não encontra em outras plataformas descentralizadas, que é a IPFS, que é a Filecoin, que é a Arvi, que é a Ceramic, que vai ser a série quando sair, né? Então, esses momentos nós percebemos que ainda estamos na infância da infância da infância, realmente, né? Pois é. E também, né, essa semana também mostrou por que é importante também. E também que ninguém sabe o que tá, né? Ninguém sabe a solução também. Então é isso, senhores. É isso. É isso aí. Foi um prazer, mais uma vez. Até a próxima. Moneyclub.capital. Falou. Não tô com o livro aqui certo hoje. Valeu.